Olá, gente, tudo bem? Vou dizer boa noite, né? 4h36 da tarde, hoje é dia 4 de julho de 2022. Amanhã, Marte entra em Touro, no horário do Brasil, às 22 horas. Hoje é 4 de julho, na live de sexta-feira, no meu canal, junto com o canal do Extra, tá? Eu falei que a quadratura de Marte com Plutão seria tensa, então já tivemos um ataque hoje, né, nos Estados Unidos. Também tivemos uma queda de geleira, com desencarne, e também um naufrágio na China que ceifou 27 vidas. E também Plutão na quadratura tem algo de bom, né? Aquilo que está enterrado, que Plutão representa as coisas pretas, negras, né? Representa o passado, o submundo, coisas ancestrais, como petróleo, gasolina, coisas subterrâneas. Então, pessoas também que estão em cárcere privado também é visto nessa quadratura de Marte com Plutão descoberto. Por exemplo, hoje, o Marte está 29, aqui, ó. Amanhã ele está 0 grau de Touro. Marte a 29, ele está no nó. Significa isso? Significa que é o grau mais poderoso dele. É onde Saturno se exalta para fazer causar destruição e malefícios, quando Saturno chegar a 29 de Aquário. Toda vez que Marte chega a 29, é o ponto de grau de tensão, de calamidade, e nessa quadratura ele está muito empoderado. Então, Marte amanhã entra em Touro. O que significa? Significa que em Touro ele vai trazer muita energia dessa quadratura com Plutão. Eu coloquei aqui a entrada dele, um mapa, vocês estão vendo aqui na tela, tá bom? O Marte ele vem para casa 10, né? Então, eu vou falar um pouco para o Taurino, né? Eu tenho colocado algumas postagens no status e no YouTube. Esse Marte, para os taurinos, que ele vai trazendo um pouco da energia de Plutão, dessa quadratura, tá vendo? Ele ainda está formando essa quadratura aqui. O que significa, de modo pessoal, para os taurinos, essa forma positiva do Marte significa avanço. O Marte é uma energia seca, fogo e maléfico. E Touro é uma energia pacífica. O Touro, ele representa o rei dos animais domésticos. E o Marte, ele é agressivo, ele é maléfico. As pessoas vão falar de Marte sempre de uma questão muito simples. De Marte, ele é maléfico, tá? Então, quando eu trabalho o mapa, que eu tenho que fazer uma astrologia horária, eu tento colocar Saturno na 12 e Marte na 6, para poder neutralizar um pouco essa energia agressiva dele. Então, o que o taurino, né? Então, essa casa de Touro é ativada como para Virgem e Capricórnio, tá? Mas, efetivamente, para Touro. Pessoas que têm Marte em Touro é um retorno de Touro. Então, o Touro, o Marte em Touro, ele vai ter, né, um período daqui para frente, ele vai fazer conjunção com o nó do norte, que é a cabeça do dragão, que é maléfico, é 100 vezes mais poderoso do que Marte, e Urano também em Touro. Então, é uma casa dócil, que Touro é uma energia dócil, porém, Augusto Taurino pode ficar agressivo, tá bom? Augusto Taurino pode também querer, digamos, beber, não ser seda. E o taurino também, alguns taurinos têm que ter a cabeça no lugar, porque agressividade com uma fala, machucar o outro com uma fala, é possível, tá, taurino? Então, manter o equilíbrio, porque o Marte está chegando em Touro com uma quadratura de Plutão, o que significa que tem muita energia de ação, de movimento. O Marte ele não se sente muito bem em Touro, porque Touro é uma casa feminina, quer dizer, tem um lado positivo dessa feminilidade, mas, porém, é uma casa dócil. E Marte é agressivo. É como se uma agressividade tivesse alguém muito suave para conversar com esse Marte. A conversa aqui é muito forte, agressiva, rege a cabeça daqui para cima. Então, o taurino também, como Marte aqui, ó, ele está vindo para a casa 10 de Touro. Significa um reconhecimento profissional, significa algum ganho, porque o lote da fortuna está aqui, ó, tá bom? Amanhã. Então, significa questões econômicas para o taurino de Sol, Lua e Ascendente também, tá? Mas isso tem uma significância se você olhar teu mapa. Só pelo fato do Marte vir para a casa 10 junto com o lote da fortuna, é um benefício para o taurino, tá? Então, aqueles que estão passando por alguma dificuldade ou questões financeiras, um benefício também melhor. Outra característica é que o Marte também faz um aspecto bom aqui, um sextil, tá vendo? Com o Mercúrio, que significa transação, significa contratos, durante o período de Marte aqui, tá, gente?
Aí, se você tem Marte em Touro, é um retorno. Veja também o grau, quando Marte passar por cima, ele abre bastante essa casa, ele fortalece essa casa. Quais os malefícios de Marte em Touro, né? Os malefícios são acidente do pescoço para cima, febre, garganta inflamada para crianças que têm Marte em Touro, ou planetas também, que quando ele passa pelo grau, ele ativa aquela casa. Febre, problemas bucais, dentário, problema no ouvido, acidente na cabeça. Então, para alguns taurinos, o conselho é manter a cabeça leve e suave. Eu sempre falo que o taurino ele é pacífico, ele é calmo. O taurino, quando ele perde a cabeça, ele chega a ficar vermelho, porque ele agride com a cabeça. Eles são truculentos, mas eles são amáveis, eles custam perder a cabeça. E Marte, ele incentiva esse tipo de agressividade com a fala, ele em Touro, tá? A pessoa pode se sentir com a cara quente e realmente perder a cabeça. Então, para algum taurino com a slote da fortuna aqui, é um benefício também, tá? Isso é o lado positivo. Positivo também, para quem é casado, manter a cabeça boa, tranquilidade em casa, na questão do trabalho, fortalece para os taurinos, questão profissional também, para aqueles que têm um sol em Touro. Essa semana está bem com o Marte ali, porque o Marte está na casa 10, embora ele está vindo com uma forte energia de Plutão. Então, o que significa que ele vai fazer uma quadratura também em Touro, o Marte. O que quer dizer isso, né? Agora, de forma coletiva, o que significa? Significa roubo de gado, ok? Acidente, assassinato com pancada na cabeça, a incidência de machucar com a cabeça. O touro representa, ele é o rei dos animais domésticos, então, agressividade, cães nervosos, ataque com cães, todos os animais de quatro patas pertencem ao reino de touro. Então, como é que fala aquele animal peludinho que eu acho bonito, né? Gato, todo animal doméstico pertence à casa de touro. O animal agressivo pertence ao rei dos animais, que é leão. Então, isso tudo é estudado, gente. Então, ataques a animais, vamos botar cachorros, né? Ferozes, é possível nesse período. Roubo de gado, roubo de banco, tá? Assalto a banco, isso tudo esse período de Marte em Touro. Tem um lado positivo, sim, mas o lado negativo é esse. Porque o Marte, ele tem uma energia pacífica de Touro, mas ele tem animosidade porque ele quer avançar, ele quer ter o objetivo. E essas pessoas que têm Marte em Touro, elas conseguem dinheiro, mas a facilidade de gastar é muito grande. Isso significa roubo também. Então, pode ser também roubo pela casa 10, né? De alguns mapas aí, ok? Então, para Touro, você tem a Taurino de Sol e Lua, é uma energia de avanço, é uma energia que melhora a sexualidade. Procure tirar o melhor da sua vagina, não fique agressivo na hora de falar, porque isso é um aspecto negativo. A entrada de Marte em Touro, ele vem com a quadratura de Plutão, que significa roubo de gado, eu já falei, pessoas soterradas, questões com a terra, questões agrárias, intoxicação pela terra, contaminação do solo, agrotóxico contaminando o solo, terremoto, ok? Erosão, seca também com a terra. Marte em Touro representa isso, que Marte é fogo. Queimadas também, nesse período de agosto, em alguns lugares vocês verão queimado, em outros lugares com seca. Abalo sísmico também. Há muita agressividade, tá? Porque Marte ele está vindo de uma quadratura de Plutão em Capricórnio. Agora você vê, o Netuno está no alto da casa 9, fazendo oposição à casa 3. Vamos botar de forma mundial, isso aqui está expectando as estradas, alagamento nas estradas. Eu falei no outro vídeo de uma questão de alagamento, que teríamos alagamento para questão de estrada. E foi até mais do que eu falei, aconteceu até mais, né? Do que eu disse. Então, continua o alagamento, temos isso aí para ver nesse mês de agosto. Questões de gasolina e petróleo continuam, e as questões com a estrada, tá bom? Ainda continua esse embate ainda. Mas a Lua também faz aqui 2, 3, 4, 5, 6, olha, um sexto muito bom com Plutão, que significa um avanço das estradas e um avanço dos processos nas questões que a gente está vendo de petróleo e gasolina aí, né? Em relação a isso. Mas ainda assim, mesmo nessa oposição, que vai ter oposição, muito, porque o Netuno, dentro do mapa do Brasil, ele está aqui, ele pega aqui, né? E essas questões, elas estão meio que ofuscadas. Existe aqui também uma quadratura de Netuno, né, que vai formar com o Sol, tá vendo aqui? O que significa um embate muito grande ainda essa semana nas questões que envolvem as pessoas, a pátria,
como se fosse uma lesa pátria, né? As pessoas vão se sentir um pouco lesadas, né? Vai existir uma forte tendência a politizar algumas coisas também, esse período de entrada de Marte, dia 5, né? Agora, o que significa que todas as questões serão monetárias, tá? Questões que envolvam petróleo, gasolina e o plantio. Então, incidência de queimada é visto, tá bom? Agrotóxicos, contaminação, ataques por animais. E temos que analisar que o Marte é oposto à casa oposto não, ele está numa casa oposta, porque o dono dessa casa, todo mundo sabe que é Áries, ele está saindo do domicílio de exaltação para um lugar que ele se sente afligido, porque é uma casa dócil, o Marte gosta de ter ação como ele estava em Áries, fazer o que ele tem que fazer, causar guerra, né? E esses países que têm agricultura, o Brasil, isso aqui a gente vai ter algum tipo de erosão, alguma questão climática, questões envolvendo as terras, questões do antepassado, porque Marte entra em Touro fazendo uma quadratura com Plutão, significa coisa ancestral, agrária, sistema da FUNAI, indígena, tudo isso eu venho falando já há tempo. Plutão representa isso, gente. E ele está nessa quadratura mostrando isso aqui para ser visto, e esse tema vai para a casa 10 do nosso país, né? Digamos, a casa 10, ela representa o líder do país, né? Então, a gente está vendo aqui outra quadratura, que ele entra fazendo essa quadratura de Júpiter com o Sol, que significa o embate, né, dentro das leis, embate dentro do sistema judiciário do país, entre o governante do país, que é o Jair Messias Bolsonaro, com o sistema judiciário nosso. Aqui tem Netuno, aqui, ofuscando aqui alguma coisa com Mercúrio. O bom disso aqui é o andamento, talvez alguma lei, algum projeto na questão de terra e terras indígenas. Isso é o que Marte está trazendo aqui com esse Mercúrio, na casa 12, né? Os estados que são regidos, né, por Touro, elas vão sofrer erosão, queima, né, muita queima, em alguns lugares vocês vão ver muita queima, isso é visto por causa da entrada de Marte. Eu coloquei aqui os países que são regidos por Marte, né, que tem energia. País, a Irlanda, vocês podem ver notícias da Irlanda em questão monetária, ok? Na Suíça, questão monetária também, ok? E que tem a ver com o passado. Tudo aqui tem a ver com contratos em relação com o passado, mas coisa de passado não é passado de 10 anos, é muito longo. A Pérsia, a Polônia, a Ásia Menor também, tá ok? As ilhas gregas, Cáucaso, e Dublin, Palermo e alguma parte. Tem mais, né? Por exemplo, assim, a Ucrânia, ela trabalha com grão. Todo o país, o estado que trabalha com grão, elas são muito afetadas pela energia taurina. Por exemplo, Curitiba tem energia de touro. Então, alguma coisa vem de Curitiba esse mês de agosto. A Ucrânia, porque a Ucrânia lida com cereais. O Brasil vai ser muito expectado e cobrado economicamente por questões que envolvem também ao passado com os índios, que eu venho falando isso há 2, 3 vídeos, né? Isso aqui. Então, eu vou botar aqui, eu sei que eu não sei um minuto, para não ficar muito longo, vamos lá, vou botar aqui. Aqui, eu fiz errado, vou esperar sair. Vou falar até sair, né? Então, essa oposição de Lua, gente, ela mostra com a entrada de Marte, e cada planeta, quando ele entra, ele mostra o efeito daquele mês. Então, continua indo o embate aqui na questão de líquido, na questão da saúde, que rege a saúde também, na questão das farmácias mesmo, de grupos de saúde, como também questões que está envolvendo a casa, que também rege pastor. E lembra que eu falei que teríamos grandes escândalos? Você viu o pastor que estava lá fora aprisionando as pessoas? Então, isso é uma energia de embate aqui que traz, né? Aqui não está dando para aparecer, eu vou ter que esperar um pouco, né? Porque eu estou gravando, isso aqui não tem como sair, né? Para mostrar a cartografia, que eu queria mostrar aqui para vocês, agora acho que eu consigo. Então, consegui. A cartografia, a entrada de Marte, onde ele pega, né? Ele continua Marte sobre o Chicago, os lugares no ascendente aqui, pegando os Estados Unidos, tá, gente? Isso aqui. Eu fiz a outra cartografia com a entrada da quadratura, né? Então, a quadratura de Plutão e Marte continua aqui, pegando ainda algumas partes da americana, alguns lugares que pegam a água, né? No ascendente, por exemplo, aqui é Touro. Então, a gente está vendo aqui, ela vai pegar o mar. Então, a subida do mar, enchente, algum tipo de terremoto, porque causa terremoto Marte em Touro, tá? E no alto do céu. Aí vocês podem ver aqui, pega também na Inglaterra. Tem algum efeito na Inglaterra, passa por aqui, no Teherã,
como é que fala? Bangladesh não, é Bagdá, né? Passa nesse canto aqui, que eu estou falando alguns que eu conheço, né? Bucareste também passa por cima, tá vendo? E vem para o mar. Então, no Oceano Índico pode ter algum tipo de abalo sísmico, algum tipo de tsunami. Essa área costeira aqui também, com a entrada de Marte, no mar do Atlântico também, a subida. Então, o Marte ele passa no meio aqui, né, de Ankara, Teherã, que é na parte oriental, né? A parte do Oriente aqui passa por cima. Ainda bem que vai pegar mais a água do que terra. A parte de terra que vai pegar será essa daqui, entende? Com a entrada, e que tem a ver um pouco com a parte da Ucrânia. A Ucrânia tem a ver muito com cereal, com a economia. Então, a gente pode ver abalos sistêmico, econômico, social com Marte em todo, tá bom, gente? Marte está no meio do céu aqui, pegando alguma coisa também na Inglaterra, tá ok, gente? Então, o período dele, ele vai se estabelecer, depois ele vai fazer conjunção com a cabeça do dragão, com o Urano. O Urano tem a ver tudo com a economia. Então, problemas agrícolas e também não é de internet, mas problemas de agricultura e questão de iluminação, gás, né? Recursos vindo da Terra, Marte vai causar algum tipo de erosão. Mas eu acredito mais em abalos que tem a ver com a economia, porque o lote da fortuna ele está em touro. Então, a entrada editora é essa. Para os taurinos, felicidade, gratidão, sucesso para vocês. Meu curso está na plataforma Hotmart, tá? Eu vou falar. As pessoas me perguntaram que eu falei que quem fizer, né, comprar o curso agora nesse mês de julho, tá? Não é para quem já comprou, gente, porque o curso está barato. 495, 2 cursos, um de numerologia completa, outro de astrologia, com 93 aulas. Aí a pessoa reclamou. Eu falei, não, filha, eu estou fazendo agora esse mês para poder divulgar, que assim o rapaz que trabalha em propaganda me orientou. Eu estou fazendo esse mês de julho. Quem comprou um curso, eu vou fazer o mapa astrológico da pessoa, com mais a revolução solar dela, tá ok, gente? Felicidade, obrigada e divulga o canal.